Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Expressão Universitária aqui da URI Erechim, na TV Erechim. A universidade sediou no último dia 19 de julho o Seminário Integrado de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas. A iniciativa foi da revista Plantio Direto, com apoio do curso de Agronomia. Entre os presentes, o engenheiro agrônomo Dirceu Gassen, que falou sobre os novos desafios na proteção de plantas sob plantio direto. E nós convidamos o professor para vir ao nosso programa para falar sobre este e outros temas pertinentes ao agronegócio. Bem-vindo, professor, e obrigado por aceitar o nosso convite. Desafios, professor, é o que não falta para a nossa agricultura, né? Sem dúvida, nós temos uma evolução extraordinária na agricultura em várias áreas, mas na agricultura de forma especial. Nós passamos por um período, década de 70, quando se definiu um novo modelo de agricultura para o Brasil. Determinado, organizado, Embrapa, Embrater, Emater, a compra de trigo era feita pelo Estado, Cetrim, se comprava via Banco do Brasil, se definia o preço antes da semeadura, tinha garantia de seguro e tal. Um modelo estruturado, montado para tornar o país independente na produção de alimentos. Nós éramos importadores de alimentos. Tivemos uma evolução extraordinária na pesquisa, na genética, no manejo de pragas, doenças, uso de solo, correção de solo. O Brasil tem solos fantásticos, abundância de água, é o lugar que mais chove no mundo do ponto de vista extensivo. Brasil, Centro-Oeste, Norte e Sul. Argentina, comparado à região de Erechim, chove praticamente 1/3, onde eles produzem soja, milho e trigo. Então veja a diferença que nós temos da riqueza da água. Por outro lado, esse excesso de água nos leva a uma situação. Solos frágeis, fertilidade fraca. Precisamos importar nutrientes. 90% do potássio usado em agricultura brasileira é importado, 60% fósforo e tal. Então nós vivemos essa realidade, foi uma revolução, uma surpresa para o mundo, a eficiência da pesquisa, da ciência brasileira tropical, porque não tem como copiar, não existe área desenvolvida em agricultura a nível mundial em regiões tropicais com intensidade de chuva, então é única brasileira, então esse é um mérito brasileiro. E nós temos uma evolução também fantástica em termos de produtividade. Nós praticamente duplicamos a produtividade de soja, de milho, de trigo, quilos por hectare, em 20 anos. E hoje temos desafios bem claros, os agricultores top, aqueles 5% dos agricultores mais eficientes, ou 5% da minha área em Erechim produz o dobro da média da minha lavoura. Conclusão, com a mesma genética, com o mesmo solo, com o mesmo clima, eu posso estabelecer metas de 10, 20, 30, 40, 50% da minha produtividade. E essa diferença está em pessoas. Conclusão nessa parte inicial de debate da evolução da agricultura e mudança, desafios. O desafio maior hoje está em pessoas. Por isso, o interesse cada vez melhor e maior na área de agronomia. Pessoas formando para voltar a trabalhar na lavoura. E a gente pode dizer uma frase, e eu lembro isso muito do meu pai na década de 60 e 70. A ameaça, e era um estresse para mim, meu filho, se você não for estudar,
você vai ficar na lavoura. E esse não era um desafio para mim, porque trabalhar pesado eu desde criança. Mais tarde eu fui entender, tomei a decisão de fazer agronomia por paixão, definição bem clara. Hoje nós podemos dizer para os nossos filhos, meu filho, se você quiser continuar na lavoura, vai estudar. Porque a evolução da tecnologia, da biotecnologia embarcada, das tecnologias embarcadas na semente, do manejo da raiz, do exudato de raiz, do manejo de pragas, aquela facilidade que nós tínhamos, tem um problema o que aplico, essa fase passou. E nós não estamos nos dando conta. Não temos químicos novos, os de maior preocupação do ponto de vista residual e toxicologia estão sendo proibidos. E o processo contínuo do uso dos mesmos produtos leva à seleção de populações resistentes. Matamos sempre os mais fracos e os mais fortes sobrevivem. Conclusão, a fase de controle químico passou com a facilidade que nós tínhamos nos anos 70, 80, 90, 2000. A biotecnologia, da mesma forma, espetacular, mas já perdemos a biotecnologia incorporada em milho, resistente a lagartas, a biotecnologia incorporada em plantas daninhas, em soja, resistente a herbicidas para controle de plantas daninhas, usando o mesmo produto continuamente. Perdemos também hoje para populações resistentes de várias espécies de plantas daninhas e não temos novas alternativas. Concluindo essa parte, podemos afirmar, precisamos mudar o jeito de fazer. E o jeito de fazer é com pessoas. Pessoas que tenham conhecimento, e o conhecimento é biologia, identificação, dinâmica populacional, fatores de supressão biológica natural, rotação de cultura, adubação verde, entender a natureza. Esse é o desafio e a necessidade. Precisamos redirecionar a pesquisa. Embrapa, que foi extraordinária, foi minha casa, trabalhei lá, gosto da Embrapa. Ela é essencial e necessária para o modelo de desenvolvimento da agricultura brasileiro. Mas o modelo Embrapa passou. Precisamos retomar novas formas de fazer pesquisa, de interferência Estado no planejamento de manejo coletivo de doenças, pragas e plantas daninhas. Por exemplo, ferrugem, vazio sanitário, um plano integrado Centro-Oeste, Paraguai, Brasil, Sul, de eliminação de plantas hospedeiras para um patógeno biotrófico. Precisamos ter um plano coletivo de controle de buva, uma planta daninha disseminada no país todo, na Argentina e no Paraguai, cuja semente é levada com muita facilidade a centenas de quilômetros. E aí a gente pergunta, é responsabilidade só do agricultor o manejo de planta daninha ou de populações de buvas resistentes de difícil controle? Ou é também responsabilidade das áreas de domínio de rodovias, onde as plantas daninhas desenvolvem? Ou de parques, jardins, parques nacionais, áreas indígenas? Veja que tem uma necessidade de um plano coletivo. Controle de formigas, da mesma forma, que é um problema de Brasil e Paraguai no mundo. Não existe outros países que tenham um problema em escala com formiga como nós temos. E nós somos dependentes exclusivamente de fipronil, que é um produto que já está com restrição de uso na Europa e poderá ser proibido aqui. Como manejar formigas no futuro? Então veja que nós precisamos urgentemente de planos estratégicos de cuidado com a natureza, aumento de produtividade, manejo de praga, plantas daninhas, patógenos, nematóides de difícil controle, que envolve o ingrediente ativo mais importante e fundamental, conhecimento. Conhecimento para regiões tropicais, para serem adaptadas e usadas pelos agricultores de uma forma racional. Conclusão, conhecimento e informação transferida para o agricultor de uma forma compreensível, lógica, que entrega resultado e estabilidade de renda com qualidade no alimento produzido. Professor, esse aspecto que o senhor coloca, hoje a gente vê que nessa área uma série de fatores são determinantes. É o tempo, é a qualidade do solo, correção do solo, que é um aspecto muito debatido e se tem muito cuidado sobre isso.
Mas, considerando que cada região tem as suas particularidades, que o produtor também está mais atento a isso, está prestando mais atenção e dedicando um espaço para correção de solo, para mesmo a semente, cuidar um pouco mais disso, como tudo isso contribui, ou como as boas práticas e o manejo da lavoura, eles têm, porque numa mesma área eu posso ter um rendimento X e com todos esses aspectos bem definidos e bem delineados eu posso ter um rendimento 40%, 50% superior. A tua pergunta leva a uma reflexão profunda. Nós como pessoas, humanos, né, nós gostamos de impor o nosso trabalho, a nossa forma de fazer. Para nós, trabalhar pesado na lavoura não é problema. Lavrar o solo no passado, hoje plantio direto, não tem sentido voltar a fazer convencional, mas de vez em quando vem a tentação, e é fácil. Essa é uma questão de trabalho. Para o agricultor trabalhar não é o problema. O problema é entender o porquê introduzir tecnologias. Hoje falamos em subsolagem, aplicação de gesso, de calcário, de novo numa lógica de produto aplicado, de máquina, de força, de trabalho. Quando nós deveríamos voltar e entender a lógica da planta. E um exemplo espetacular é o campeão de produção de soja desse ano, que é do Rio Grande do Sul, perto daqui, Pontão, o Bonato, e ele colheu 127 sacos de soja por hectare. A planta de soja média que ele colheu tem 147 grãos. É uma planta pequena. Ela tinha 2 galinhos na base, na média. Qual era a diferença da média do Rio Grande do Sul, 53 sacos, 55, para 127, mais do que o dobro? Ele não tinha falhas. Ele tinha plantas bem distribuídas. Não são plantas grandes, não são plantas com produto aplicado. É um manejo e a lógica da planta. E aí, se nós perguntarmos à planta, vamos pensar em soja tecnologias embarcadas. O que foi embarcado de tecnologia na soja nos últimos 15 anos? Primeiro, RR. Uma soja que nós não tínhamos. Segundo, nós tínhamos uma soja com ciclo de 150, 160, 170 dias. Plantávamos em novembro e colhíamos em abril. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 150 dias. Maio, 160, 170. Hoje colhemos soja com 120 dias e no Mato Grosso, 100 dias. Reduzimos 30% no ciclo e dobramos o potencial de produção. Isso é espetacular se nós analisarmos a mesma planta. Outro aspecto importante, no passado a soja respondia a fotoperíodo. Plantava outubro, a soja não crescia, novembro era o máximo crescimento, dezembro já não crescia e florescia na mesma semana no início de fevereiro. Hoje a soja não responde mais fotoperíodo. Ela tem hábito de crescimento indeterminado. Algumas cultivares começam a florescer com 5 nós, V5, 5 folhas. Independente de plantio, setembro, outubro, novembro, dezembro, março ou abril. Temos diferença no tempo, no ciclo, em função de temperatura, luminosidade e outros aspectos. Mas do ponto de vista da resposta, não mais. Conclusão, isso é uma outra mudança espetacular. Ciclo curto e, além disso, temos movimentação de folhas. Existem variedades de soja que, no momento de sol, hora e meio-dia, as folhas ficam em pé. Conclusão, Boller, da Universidade de Passo Fundo, demonstrou que para determinadas cultivares o melhor momento de aplicação de fungicida era ao meio-dia em função dessa nictinacia, movimentação diária de folha. À noite essas folhas baixam e formam um telhado. São variedades que não deveria aplicar à noite. Veja que nós estamos somando alguns detalhes de tecnologias embarcadas. Folhas eretas, lanceoladas, não mais grandes. A soja forma uma folha a cada 2 dias e meio. Aos 60 e poucos dias está pronta a formação de folhas. Germina em 5 dias, 10 dias, 12 dias no trilho para a semente estabelece. Então, várias mudanças foram incorporadas e todas elas, para serem usadas, é como uma troca de celular ou de computador. Ou de software. Dependem e necessitam um treinamento de recursos humanos. Trocar de celular e de software sem treinar pessoas é um caos. Nós estamos trocando de semeadora de trator com piloto automático. Compramos uma semeadora e não treinamos o nosso semeador no uso desta máquina.
Trocamos de variedade de soja e não temos nem sequer informação, que é o mais triste. Deveríamos receber um treinamento. Esta variedade tem um índice de área foliar diferente, maior ou menor, tem um comportamento de folha desta forma, tem formação de ramos ou não, deveria ser plantada a 25 centímetros, 30, 40 ou 60 entre linhas, para justamente atingir isso que você colocou. Nós temos na nossa lavoura e temos produtores escolhendo 50% mais e nós podemos dizer o dobro da média. Tem. Então, e essa diferença não é trocar de variedade. Tem determinados agricultores que têm uma variedade e desenvolvem com orgulho aquela satisfação de dizer é a melhor variedade de soja que eu já tive na minha vida. E o vizinho do lado eventualmente responde dizendo assim, eu não planto essa porcaria. E a genética é a mesma. Ou a máquina, a semeadora, ou fungicida, inseticida, herbicida. Aliás, os cidas não aumentam a produção, eles protegem o potencial. Eles matam planta daninha, patógenos, pragas, nematóides, que competem com a planta. Portanto, quem define potencial de produção é conhecimento aplicado por planta, manejado de tal forma que ela possa expressar o potencial. E aí vem algumas perguntas que são fundamentais, que nós não entendemos e precisamos praticar. Quantos metros de raiz precisa a planta de soja, de milho, de trigo, num metro quadrado para produzir bem? E os cálculos são fáceis, demoram um pouco mais para posicionar, mas no mínimo 10 quilômetros de raízes por metro quadrado, numa camada de 20 centímetros. Se o meu solo está compactado, não tem oxigênio, a raiz não vai. Pode até ter nutriente, mas não está disponível. Então eu tenho que pensar na estruturação do solo. A lógica é, vou subsolar. Subsolar é o processo que os construtores de estrada usam para compactar o solo. E aí? Eu estou fazendo o mesmo processo na lavoura? E o passeio de máquina? Senhores, estruturação de solo para plantas de alto potencial de rendimento expressarem o seu potencial, está em estruturar o solo. Estruturar o solo é raiz. Então pense sempre, para mim estruturar o ambiente de semeadura ou leito de semeadura para soja em novembro, outubro, ou milho em setembro, outubro, eu tenho esse período pós-colheita, março, ou fevereiro no caso do milho, março, abril, de estruturar o leito de semeadura para fazer a semeadura, o posicionamento da semente na hora da semeadura. Em geral, nós abandonamos a área, não preparamos a estrutura do solo, que é raízes, sempre, talvez com 2 adubação verde, e a pergunta é, mas é caro. Caro é produzir o que nós estamos produzindo, com práticas do passado, ciente de que podíamos produzir 30%, 50% mais sem gastar mais, melhorando o processo. Aí o ingrediente ativo volta a ser conhecimento aplicado por planta em todo metro quadrado, resulta em produtividade por hectare. Então essa acho que é a discussão principal, conhecimento. Pelo que o senhor está falando, professor, acredito que o futuro da agricultura brasileira, principalmente, existe desafios a serem enfrentados, sim, mas passa pela qualificação principalmente da agronomia. Então, o estudante da agronomia, além de ter oportunidades de contribuir, é também um mercado promissor, né? Sem dúvida, não só pela agronomia, mas com a percepção jovem de uso de eletrônicos. Vamos pensar, no meu caso, que sou jovem há mais tempo, a dificuldade que os mais velhos têm ao comprar um aparelho de TV ou qualquer equipamento que tenha controle remoto, ou trocar de telefone. A dificuldade que você tem para fazer os controles. As crianças fazem isso com uma lógica espetacular. Aliás, o nosso mini computador, né? Não é o laptop, como é que chama? O tablet. Tem exatamente o mesmo tamanho da lousa que minha mãe usava na sua infância para escrever. O mesmo tamanho. Só que ela apagava, escrevia tudo de novo. Hoje nós temos a mesma coisa digital num tablet. Bom, o que a nossa agricultura precisa? Jovens com habilidade de usar a tecnologia digital disponível. Tanto como biblioteca, como informação, como controle. Não se tem mais numa colhedora nova um livro manual.
se tem, na realidade, um número para acessar no meio da lavoura para obter informação, para tomar decisão do que tem que ser feito. E aí a gente começa a analisar o perfil de agricultor que eu tenho hoje no campo, meu pai, meu irmão, ou eu, ou meu funcionário, e as novas tecnologias disponíveis. Piloto automático, controles eletrônicos, hidráulicos, com uma facilidade extraordinária. O que é que eu mais preciso hoje? Pessoas que têm a habilidade de usar a tecnologia e conhecimento. O modelo de agronomia, de conhecimento também deve evoluir e mudar. A comunicação hoje, ela é uma comunicação muito rápida, muito fácil. As redes se estruturam, se organizam muito rápido. E nós precisamos, na realidade, treinar pessoas para ter a habilidade de identificar aquilo que realmente é verdadeiro, pertinente, e a maior parte das informações que são interesses, às vezes, exclusivamente comerciais. Se vende e não se tem mais compromisso. Então, precisamos, além de ter um perfil novo de formação, um perfil novo jovem de uso da tecnologia, precisamos ter também o hábito de validar. Quem não testa, valida, mede, calcula e interpreta, quem não faz isso em pequenas parcelas da sua lavoura, é obrigado a acreditar no que dizem. Portanto, precisamos de um perfil jovem com capacidade de usar a informação e de validar no campo para adotar aquilo que funciona e entrega resultado. Não tenho nenhuma dúvida que a agricultura será melhor, muito mais eficiente, produtiva, com melhores recursos humanos e a melhor qualidade do produto final, mas com um número menor de pessoas envolvidas, as pessoas que se preparam para isso. Por isso, as faculdades de agronomia ou relacionados ao agro, que envolve também a parte de comunicação digital, informação digital e uso das tecnologias embarcadas, não só nas máquinas, no celular, no computador, mas embarcadas na semente, que alguns chegam a afirmar que as tecnologias embarcadas na semente poderão ser de impacto maior do que as embarcadas nos computadores, como resultado em termos de produção, qualidade e rentabilidade. Professora, a agronomia, como todas as áreas, a gente até está se encaminhando para o final, mas como todas as áreas, ela não é estável. Sobretudo, a agronomia não é estável. E também não podemos esquecer da qualificação profissional, estar atento a essas mudanças e não... Acho que a agronomia não convida ninguém para se acomodar. Eu diria o seguinte, além de não ter espaço para acomodação, porque o modelo hoje não é mais de emprego garantido, é de habilidade de usar conhecimento e informação e entregar resultados. Eu acho que isso é bem claro. Né? A própria evolução, eu preciso de alguém que me resolva os problemas e que eu tenha a percepção de que eu estou crescendo junto, eu preciso crescer junto. Está bem claro também que nenhum de nós individualmente tem a capacidade de conhecer todas as áreas. E fica muito evidente o que os argentinos fazem, que destacam sempre a necessidade de formação de redes. Redes de troca de informação com pessoas que têm habilidade e índole de contribuir. Temos grupos de WhatsApp, grupos de várias formas, interessantíssimos, mas com uma pobreza espetacular. Temos um universo de conhecimento que pode ser chamado de oceano de conhecimento. Entretanto, na maior parte das vezes, numa profundidade muito baixa. Conclusão, eu preciso formar pessoalmente conhecimento, informação, conhecimento e ligar a grupos que me ajudem. Grupos vão se encontrar e existem grupos espetaculares de conhecimento compartilhado. Ser contra, criticar qualquer área é facílimo, não precisa saber nada. Para construir é necessário ter conhecimento, capacidade, habilidade e atitude, principalmente a capacidade de ensinar. E quem ensina tem que ter conhecimento. Portanto, ser contra é uma posição confortável, triste. Na realidade, precisamos nos juntar com quem conhece, quem tem informação e nos ajuda a produzir mais, resolvendo os problemas que nós temos e ajudando a sociedade como um todo. A agricultura é a base
da economia brasileira. A soja é o ciclo econômico mais importante da história do Brasil. Portanto, toda a sociedade se beneficia com a eficiência da soja. E nós vemos um grupo demonizando o agro e a soja. E esse é o modelo mais simples, ser contra. Entregue para esse grupo a solução. Me indique o que eu deveria fazer, como fazer. Ou junte com as pessoas com índole e hábitos positivos, de construção, de evolução. E nós teremos um país melhor. Professor Dirceu, acho que foi uma excelente conversa, né, Fernanda? Não é sempre que a gente tem um convidado com tanta informação para repassar. E acho que 27 minutos é muito pouco, professor. Então o senhor está convidado para que na próxima vez que voltar para Erechim, seja para a URI, qualquer outra oportunidade, venha de novo aqui no nosso espaço para nós abordarmos outras temáticas extremamente importantes ligadas ao agronegócio. Obrigado pela sua presença no nosso programa, pela sua presença neste seminário e agradecemos também aos nossos telespectadores que semanalmente nos prestigiam nesse espaço. Muito obrigado, Fernanda. Até a semana que vem. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.